Eu só assisti a Coraline uma vez na vida, na época em que ele foi lançado, lá em 2009, num período que eu não era chegado em filmes de terror. Hoje em dia, que eu gosto muito do gênero, eu fui rever Coraline e eu me deparei com o fato de que ele é um filme de terror. Não só por conta da sua narrativa, mas também pela linguagem que ele usa para contar essa história. E aí me veio a ideia de querer fazer esse vídeo para comentar isso mais a fundo. Então, desde já, peço para você deixar o like se você curtiu o vídeo e assinar o canal para não perder outros vídeos como esse, para eu saber que vocês curtem. Mas antes de mais nada, não é uma grande surpresa que Coraline seja um filme de terror quando a gente pensa que ele é dirigido pelo Henry Selick, que ele é um diretor cujos trabalhos anteriores a Coraline foram O Estranho Mundo de Jack e James e o Pêssego Gigante, que são filmes que flertam ali com elementos de terror. Nesse ponto, é até curioso como os filmes que eu citei agora costumam ser muito mais associados ao Tim Burton, que é produtor, do que exatamente pelo Selick, que é o diretor, talvez por esse fator da estranheza que é tão comum aos filmes do Burton. Mais recentemente, teve o lançamento na Netflix do Wendell e Wild, que continua a explorar essa vertente do terror para crianças, que explora umas questões que envolvem coisas que não são, por assim colocar, tão tangíveis como o isolamento e tal. O filme começa com Coraline Jones, que é a protagonista, mudando-se do Michigan para o Oregon junto com seus pais para morar num conjunto de apartamentos chamado de Palácio Rosa. Explorando a região, ela conhece Wyborn, que é um garoto que dá para ela uma boneca igualzinha, trajada igual a Coraline, que eventualmente a leva para um outro mundo. Um elemento presente logo de cara na narrativa é o desconforto, em que a gente vê a Coraline se mudando, lidando com essa mudança, e aí tendo que lidar com uma nova casa, com novos vizinhos. E nesse ponto, eu acho curioso como ele se assemelha com Divertidamente, que são duas jovens garotas ali se mudando com a família, lidando com essas mudanças. Só que no caso da Riley, em Divertidamente, o filme da Pixar, né, ela vai muito para as emoções internas, enquanto que a Coraline vai para esse terror externo. Ou será que não é tão externo assim? Mas de qualquer forma, eu acho que dentro desse desconforto de Coraline, eu acho que tem um outro elemento que vem em conjunto, que é a morte sendo mostrada em diferentes circunstâncias e símbolos. A máscara do Weeby, que é de caveira, as vizinhas taxidermistas que tem os cachorrinhos que quando morrem elas empalham ele e colocam na parede, a pele azul sem vida do Bobinsky. Como a gente vê tudo pela perspectiva da Coraline, é como se todos os elementos desse local fossem inóspitos com ela. E ainda há uma questão relacionada com os pais que estão distantes dela, principalmente a mãe, que se mostra irritadiça ali com os comportamentos da Coraline e tal. E nas minhas pesquisas eu achei curioso que muitas pessoas falam que a mãe é uma culpada, a mãe é a grande vilã e tal. Eu não acho que a mãe esteja isenta de uma certa negligência, por assim colocar, da forma como ela está lidando com a filha. Mas ao mesmo tempo, revendo o filme, é interessante que eu vou para uma leitura que aparentemente os pais da Coraline estão passando por problemas financeiros. Talvez eles estejam quebrados em algum nível, porque eles estão se mudando, tem a questão da pessoa que está fazendo o transporte da mudança quase não receber uma gorjeta pelo serviço, tem a questão que a Coraline vai com a mãe lá comprar as roupas, ela quer as luvas e a mãe acaba não comprando. Então tem todos esses elementos presentes logo de cara quando a gente vê esse filme. If the real Charlie Jones wants his pages edited, he better wrap them up ASAP. You sure you won't come? Don't fret, Charlie. They'll love the new catalog. Dentro desse começo ainda, mas puxando para uma questão mais técnica, eu acho muito bacana como o filme usa da linguagem de terror para contar essa história também, porque ele vai usar de shots subjetivos, que sempre parece que tem algum personagem escondido observando o que a Coraline está fazendo, ou então o uso do famigerado Dutch Angle, o ângulo holandês, que é quando a câmera ela é inclinada em relação ao eixo horizontal. E geralmente isso é usado para passar esse desconforto, sabe? Porque não é exatamente algo agradável de se ver aos olhos, sabe? De que tem alguma coisa torta, alguma coisa fora do lugar do que a gente está vendo. E dentro de Coraline tem dois momentos que esse ângulo holandês é usado que são bem sintomáticos. O primeiro momento é o que a boneca está no chão, que leva a Coraline a descobrir a porta, e o segundo momento é quando ela descobre o portal que vai levá-la para esse outro mundo. O outro mundo é inicialmente esse local de idealização para Coraline, onde a mãe cozinha para ela, o pai toca piano e é divertido, o Weeby não fala, tal qual Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, é um mundo que espelha elementos da história própria da Coraline, que inicialmente até parece que é num ponto de vista mais positivo, mas que revela-se
não tanto assim. You probably think this world is a dream come true, but you're wrong. Repara como o filme trabalha a mudança de cor, onde o mundo real da Coraline é sem vida, não é convidativo, não tem cores, ao passo que esse outro mundo, ele é aconchegante, ele é colorido, só que logo de cara também, dentro desse conforto todo, vem um desconforto muito grande, porque os personagens que estão ali têm botões nos lugares dos olhos, aí brincando com aquela expressão, né, que os olhos são a janela da alma, é como se aquele lugar, por mais confortável que ele fosse, não tivesse alma, ele não passa as emoções genuínas que existem. Soon you'll see things our way. Que é como a Coraline vai descobrindo com o passar do filme como aquele lugar realmente é. Porque essa outra mãe quer que a Coraline fique ali para sempre, mas para isso ela precisa abrir mão dos olhos dela, quase como se fosse essa analogia, abrir mão de quem ela é, abrir mão dessa alma dela. Só que aí quando a Coraline deixa de querer isso, ela luta contra isso, a outra mãe mostra a sua verdadeira faceta monstruosa, que é a Beldam. Beldam é uma palavra arcaica para bruxa, e pelas minhas pesquisas eu me deparei com um poema do John Keats chamado La Belle Dame sans Merci. Traduzindo seria algo como A Bela Dama Sem Piedade, onde Beldam surge como aglutinação de belle e dama. E no poema, pelo que eu entendi, ela é uma figura élfica misteriosa. No filme, ela é apresentada como essa criatura que atrai as crianças para esse mundo a fim de devorá-las. Na minha leitura, eu diria que a primeira vez que ela tem um contato com a Coraline, e isso eu achei interessante revendo o filme, porque o filme abre, né, com a cena de vir a bonequinha, ela muda lá a boneca, deixa com a roupa da Coraline e manda de volta. Mas eu não diria que essa é a primeira cena de contato com elas. É quase como, na verdade, a primeira cena que ela toma conhecimento da Coraline é quando a Coraline tá ali procurando um poço e ela acaba passando um círculo de fadas que tá ali. Então talvez isso seja o que tenha alertado a Beldam, e aí ela pega a bonequinha e muda para atrair uma nova vítima, porque a vítima anterior havia sido a irmã da avó do Wilby, né? Então tem nesse lugar isso, até porque o poço também, de certa forma, representa uma passagem para esse outro mundo. Fora que tem um outro elemento de terror que, revendo o filme, eu achei bem legal, que é o body horror. Porque se você presta atenção, quase que todos os personagens desse outro mundo, eles passam por alguma transformação corporal. As duas irmãs passam por isso, a Beldam passa por isso, o pai passa por isso também. Então foi um ponto que eu achei bem legal revendo o filme. E um outro elemento que esse filme trabalha também relacionado a terror são os fantasmas das crianças, né? A questão de delas terem perdido os olhos, e aí a jornada que a Coraline tem que passar para resgatar os olhos, salvar as crianças, e no processo salvar os pais, acaba assumindo um tom meio fabulesco também no processo, que eu acho muito bacana. E aí quando no começo do vídeo eu jogo lá de será que é tão externo assim, eu acho que Coraline, ele tem as duas leituras possíveis, né? De um lado, tudo aquilo de fato aconteceu e é esse mundo mágico, mas por outro também pode estar muito ligado com os próprios sentimentos da Coraline, e indo para uma visão bem pragmática mesmo, a derrota da Beldam pode estar muito conectado também com a melhora dos pais no processo, porque eles conseguem se resolver financeiramente. A gente vê que até depois a Coraline ganha as luvas que ela queria da mãe, o pai encontra tempo para brincar com ela. Então, eu acho que também pode ir muito para esse lugar de isso tudo que a gente vê do filme estar sendo uma forma da personagem lidar com aquele sentimento todo de frustração, de mudança, de desconforto que ela está sentindo com um novo lugar, e essa é a forma que ela encontra de lidar com tudo isso. Então, eu acho que são dois caminhos possíveis, sabe? Eu gosto dos dois no final das contas, mas o que eu acho muito bacana é que Coraline, ele, sendo o primeiro filme da Laika, eu ouso dizer que talvez continue sendo o melhor hoje em dia ainda, ele é um filme que funciona muito para adultos e para crianças no sentido de ser o primeiro filme de terror que uma criança vai ver, tipo, você tem um filho, você vai apresentar a Coraline para ele quando tiver uma idade legal para entender o filme e assistir. E é um filme que, como eu disse, trabalha essa questão da morte também, que eu acho legal. E aí para quem já é mais adulto e gosta do gênero de terror, começa a pegar essas coisas que eu comentei, como ele usa a técnica da linguagem, a própria narrativa. Cara, esse filme é muito legal. I have been told I make horror films for kids, and my thing I say is I make scary films for brave children of all ages. E Coraline é muito bacana por conta desse seu texto, sabe? Porque é um filme que lida com esses desconfortos da vida, de você lidar com um grande desconforto, a morte, o que quer que seja, de você idealizar certas coisas e no processo de consegui-las perceber que talvez não seja aquilo de fato que você havia imaginado,
Pô, rever o filme me fez gostar dele muito. E se você gosta de Coraline, deixa aí nos comentários, assina o canal, o joinha ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo é bacana e indicá-lo a outras pessoas. Você ajuda a continuar fazendo meu trabalho por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!